Bom dia, João Magalhães, jornalista e editor de política do jornal O Dia. Bom dia, Nájila Fernandes, bom dia ao nosso telespectador. João, você acabou de assistir comigo essa matéria sobre a reivindicação dos professores do município aqui de Teresina, desta vez lá na Câmara Municipal. Olha, eu acredito que por essa jogada de frutas, e há quem diga que não foi só fruta que eles jogaram não, viu? Os vereadores não esperavam por essa, hein? É verdade, e a gente observa, até pelas próprias imagens, que o movimento ganhou força. Normalmente a gente vê muito movimento grevista que não tem a adesão de grande parte da categoria, mas esse aí do Sindicato dos Servidores Municipais da Educação, dos professores da rede municipal de ensino, tem demonstrado que tem atingido uma grande parcela da categoria. E essa pressão sobre os vereadores, em ano eleitoral, ela pode fazer diferença, viu? A base do prefeito Firmino Filho na Câmara é muito sólida, eles rejeitaram o pedido de uma audiência pública para discutir a situação e, pelo que a gente conhece da história do sindicalismo municipal aqui na rede de educação de Teresina, essa confusão está longe de chegar ao fim. O que a gente espera é que a prefeitura abra um canal de diálogo, sim, com os servidores. A Câmara Municipal pode contribuir com isso, não só com a realização de uma audiência pública, mas também debatendo o assunto da educação com maior profundidade. E como bem chamou a atenção aí o vereador Joaquim do Arroz, no momento em que o prefeito, já falando de política, escolhe um sucessor que tem como plataforma política a educação, esse movimento grevista pode causar sim um prejuízo político nas estratégias do prefeito Firmino Filho. Boa observação, João. Estamos falando aí, no caso você se refere a Kleber Montezuma, Sim. Que é o atual secretário de Educação do município e possivelmente pré-candidato a prefeito esse ano. Sim, e que tem um histórico, né, de relacionamento com os servidores da educação que não é muito bom. Então, acredito que esse tema pode chamar bastante atenção por conta disso e talvez acenda lá uma luz de alerta no Palácio da Cidade para que tente procurar um canal de diálogo com a categoria exatamente para minimizar os prejuízos nesse sentido. A reivindicação principal dos professores é que, apesar da prefeitura apresentar um projeto para conceder o aumento, ele vem parcelado. E a parcela que inicia lá em agosto, ela não é retroativa. Então, esse aí é a principal reivindicação da categoria. Agora, João, já que nós citamos aqui Kleber Montezuma, ontem aqui no estúdio esteve o ex-prefeito de Teresina, o médico Silvio Mendes, conversando comigo. Inclusive, ele fez algumas revelações que eu e muita gente, eu tenho certeza, que não sabiam sobre o secretário de Educação aqui do município. E o que você achou da declaração dele quando ele disse que se ofereceu para ser vice na chapa de Kleber? Esse posicionamento do Dr. Silvio Mendes, ele surpreendeu. Ao longo das últimas entrevistas, o ex-prefeito sempre demonstrava que não tem mais muito interesse numa vida político-partidária. Ele sempre costumava dizer que agora, nessa fase da vida, queria se dedicar mais, né, à família, enfim. Que a contribuição que ele deu para Teresina já foi muito grande e que ele é grato pelas oportunidades que o povo de Teresina deu a ele. Então, ele se oferecer para ocupar o cargo de vice demonstra que realmente ele tem essa sintonia com o pré-candidato a prefeito Kleber Montezuma. Agora, o que chama a atenção também, Nájila Fernandes, em relação a essa questão, é que Dr. Silvio Mendes, historicamente, tem vamos dizer assim, é um político maior que o pré-candidato a prefeito Kleber Montezuma. E isso sempre, normalmente, causa uma grande confusão. Porque, vamos supor, a chapa é consolidada nesse sentido. Kleber Montezuma, candidato a prefeito, Silvio Mendes, vice. Se Kleber Montezuma, nas primeiras pesquisas, não decolar, obrigatoriamente, na base aliada vai surgir aquela sensação de que é melhor trocar, é melhor inverter a posição. Porque Silvio Mendes, as pesquisas atestam, ele é um prefeito que teve uma grande aprovação, por isso é muito bem lembrado pela população de Teresina. Ele já passou por isso em 2014, quando naquela época ele se aliou ao MDB e a chapa para candidato ao governo era com Marcelo Castro, candidato a governador, Silvio Mendes vice. Quando as pesquisas saíram, demonstrava-se que Marcelo Castro não subia e Silvio Mendes aparecia muito bem. Então, automaticamente surgiu um movimento para inverter a chapa. Então, essa questão de Dr. Silvio Mendes ser vice de Kleber Montezuma pode causar, sim, um atrito, um conflito. É preciso entender que os dois também têm uma personalidade muito forte. Então, é algo que a gente deve acompanhar com bastante atenção nos próximos meses.
O que Silvio Mendes deixou claro, e pelo menos foi o que eu entendi, que para ser prefeito é necessário dedicação exclusiva, principalmente de uma cidade do porte de Teresina, e que ele quer contribuir, no caso como vice, e não ter essa alta responsabilidade que um prefeito tem. Mas, João, mudando de assunto, tá com uns dias que nós não falamos aqui de Walter Rei das Motos. A última notícia que a gente deu no Bom Dia é que ele havia desistido da sua pré-candidatura e queria, inclusive, se desligar do PSL. Exatamente. Ele já decidiu para onde ele vai, partidariamente falando? Já sim. Na próxima segunda-feira, ele assina ficha de filiação ao PSD. A articulação foi realizada aí pelo deputado estadual Georgiano Neto e pelo deputado federal Júlio César. E Walter Rei das Motos, ele chega no partido com o interesse de ser o pré-candidato a vice-prefeito. Então o PSD deve ir aí de chapa pura na eleição de Teresina, já que a atual secretária de Estado do Agronegócio, Simone Pereira, é a pré-candidata a prefeita. Também vai ser oficializado isso na próxima segunda-feira. E aí o empresário Walter Lima chega ao partido, traz aí algumas lideranças e deve ser o candidato a vice-prefeito da chapa. João, que história é essa do governador Wellington Dias rechaçar, digamos que, proposta da carga tributária? Explica pra gente. Nájila, o atual ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, falou que para manter o preço dos combustíveis no preço atual, tendo em vista esse aumento do dólar, pode ser que seja necessário aumentar o imposto, né, um certo tipo de imposto, que é a CID. E o governador Wellington Dias rechaçou imediatamente essa proposta porque ele diz que o próprio presidente Jair Bolsonaro sempre fala que não quer aumentar a carga tributária, que não quer aumentar os impostos. Então, não entendeu muito bem por que o ministro das Minas e Energias pensa dessa forma, contrariando inclusive uma ordem do próprio presidente. Agora, é interessante essa discussão, porque há 2 dias a gente teve aqui em Teresina uma manifestação de motoristas de aplicativos sobre a questão pedindo aí, reivindicando também uma redução do ICMS da gasolina, que é uma das principais receitas do governo do estado. É necessário que a gente entenda que toda essa discussão está envolvida num contexto mais amplo, que é o da reforma tributária, que a Câmara Federal, o Senado, o governo federal, os governadores estaduais, eles sempre dizem que é necessário que se faça uma reforma tributária, mas um fica esperando pelo outro. O governo federal não encaminhou ainda os projetos para o Congresso. O Congresso tem proposta lá que trata disso, mas ainda não de fato começou a analisar isso com certa profundidade. Então a reforma tributária é extremamente necessária. Essa questão de aumento de impostos, manifestações reivindicando uma queda no ICMS, no valor do ICMS, demonstra que é mais do que urgente discutir um novo modelo de tributação no nosso país, mas ninguém puxa a responsabilidade para si. O Congresso fica esperando o governo parece que não está muito interessado, fica adiando, e enquanto isso a gente não vai vendo reformas positivas, questões positivas para a população nessa discussão sobre a reforma tributária. E, claro, quanto mais o tempo vai passando, mais tempo a gente fica sem encontrar soluções, sem debater esse tema com certa profundidade. Vamos esperar para ver se o governador Wellington Dias vai conseguir, de fato, barrar esse aumento, porque aumento não dá, né? Tem que acabar com o que já existe e não trazer novos impostos para o consumidor. Vamos falar de Mão Santa, João? Vamos sim, prefeito de Parnaíba. Exatamente. A gente tem um vídeo, nesse vídeo que a produção vai jogar agora, ele faz uma espécie de chamamento para que a população possa participar das manifestações que vão acontecer em várias capitais, em várias cidades do país, e dia 15, como a gente já falou aqui algumas vezes. E claro que Parnaíba não vai ficar de fora. Joga o vídeo do Mão Santa, produção. Esta é a manifestação que nós não estamos liderando, nós estamos participando. O líder dela é o presidente da República, que foi humilhado, esculhambado, que não é a tradição democrática de um povo. Então, o que está participando no partido é uma solidariedade dos 58 milhões que elegeram Jair Messias Bolsonaro. O ponto maior nessa data e nessa hora é o mercado da Caramuru, que lá combinar, e podendo prosseguir a Avenida João Silva. Bom, João, tá aí, ele fazendo o papel dele, inclusive de amigo pessoal do presidente Jair Bolsonaro. É verdade. O que chama a atenção nesses protestos
nesse protesto marcado aí para o próximo domingo, é que a pauta dele não é muito transparente. Há cerca de um mês, a gente comentou inclusive aqui no Janela Política, que o presidente Jair Bolsonaro compartilhou vídeos via rede social, convocando amigos, a população para esse protesto, e nesse vídeo citava que o protesto tinha como bandeira de luta contra o Congresso Nacional, contra o Supremo Tribunal Federal. Isso causou um atrito muito grande entre os poderes, houve um recuo do governo, o recuo de alguns ministros dizendo que não, que a pauta não é contra o Congresso, não é contra o governo, mas a gente sabe que há um certo ar de radicalismo nesse tipo de debate sobre essas manifestações. Então elas estão se configurando como um ponto importante para que a gente possa mensurar a capacidade do presidente Jair Bolsonaro de levar a população, os seus aliados para a rua, monitorar também as reivindicações. Houve nos últimos anos algumas manifestações que pediam coisas absurdas, então é preciso que esse ar de radicalismo não alcance, não seja propagado. De extremismo, o extremismo político precisa ser combatido, precisa ser monitorado. E, claro, o prefeito Mão Santa, como aliado do presidente Jair Bolsonaro e sempre defensor de algumas bandeiras ligadas aí ao espectro político da direita, fazendo a convocação aí para a cidade de Parnaíba, o que também pode servir para que a gente monitore a popularidade do prefeito lá no município, né? De repente, ele convocando todo mundo e dando um evento com milhares de pessoas, isso pode demonstrar que o prefeito está bem na fita. João, e serão 2 manifestações, uma pela manhã e uma à tarde. Será que ele vai acompanhar as duas? Provavelmente. E fazer lá, se aproximar lá mais do seu eleitorado? A gente vai ficar de olho. E esse vídeo ele é bem grande, a gente só tirou um trechinho devido ao tempo, mas ele inclusive diz que após as manifestações ele ainda vai assistir o jogo do Flamengo e também ainda vai para a praia, viu? É uma agenda de pré-campanha bem intensa, né? Com certeza, mas enfim, só para fechar esse assunto que é muito sério, gente, quem for para a rua contra ou a favor, sem violência. Como o João falou, esse radicalismo é o que preocupa a gente. A causa, eu acho que nesse momento interessa sim, claro, mas a nossa preocupação maior é porque a gente sabe que quando a esquerda e a direita se encontram em eventos como esses na rua, a gente sempre está dando aqui notícias de violência. E isso é o que a gente menos quer fazer aqui no dia seguinte. Então, eu acho que se a direita quer reivindicar por alguma coisa, tem o direito, vai para as ruas, tudo bem. Então, se a esquerda não concorda, faz o mesmo em um outro momento. Mas esse choque de radicalismo é o que a gente não quer noticiar aqui, hein, João? É verdade. Bom, e já que a gente está falando em governo federal, que história é essa, João, de que Bolsonaro quer usar o coronavírus para desfazer acordo com o Congresso? É a história dos 30 bilhões do orçamento. Esse dinheiro é muito disputado, viu, Nájila Fernandes? O Congresso quer ficar com ele, o governo quer, tem hora que quer dividir, tem hora que quer só para ele. O certo é que parece que estão encontrando um caminho para que nenhum dos dois poderes fique com a maior parte desse dinheiro. Um projeto encaminhado pelo governo federal para o Congresso dividia esses recursos, dava 15 bilhões, colocava 15 bilhões no orçamento impositivo dos deputados federais e senadores e 15 bilhões num orçamento do governo federal. Mas parece que o presidente Jair Bolsonaro voltou atrás e tem entendido que parte desse recurso, pelo menos 20 bilhões, devem ser utilizados, reservados para uma política de combate ao coronavírus, caso essa doença se alastre aí pelo país. A gente sabe que é um tema muito sério, alguns países, principalmente na Europa, estão enfrentando realmente uma situação muito grave. Para combater, ou pelo menos para tratar desse problema, é preciso muito recurso, muito dinheiro, é preciso que seja, por exemplo, que haja um aumento nos leitos de UTI, que haja um incentivo maior para os profissionais de saúde, que haja contratação provisória, se for o caso, né? A gente espera e torce e até se preocupa para que a situação não chegue a esse ponto, mas o governo, como é o responsável pela gestão da situação, deve se preocupar com isso e se planejar também. Então, a ideia do governo agora é que pelo menos parte desses 30 bilhões, 2/3 dele, sejam destinados aí para uma reserva que seja utilizada aí no combate aos efeitos do coronavírus no país, caso a doença venha se alastrar.
Obviamente, com isso, uma proposta dessa, realizada pelo governo, dificilmente o Congresso vai ficar contra, até porque se é um assunto que trata diretamente da saúde pública da população, provavelmente nenhum deputado vai querer ir contra, nenhum senador também vai querer ir contra, e essa sugestão do governo pode ser que seja acatada, fazendo com que 20 bilhões aí desse dinheiro seja reservado para uma situação emergencial, caso seja necessária no combate ao coronavírus aqui no país. Exatamente. João, obrigada. Até amanhã. Até amanhã, Nájila. Hora de fechar a nossa janela política.